A estrutura familiar vem se modificando ao longo dos anos e dentro dessas mudanças a gente tem percebido crescer um fenômeno, pessoal, que chama bastante a atenção. A síndrome do ninho cheio, que é quando adultos jovens se recusam a sair da casa dos pais. Mas, quando é preciso, a interferência de um profissional para fazer esses filhos caírem na real. Quem vai explicar para a gente agora aqui no estúdio sobre esse assunto é a psicóloga Lavínia Lins. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada, bom dia a todo mundo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Estava até comentando com a Lavínia antes da gente começar aqui o programa ao vivo que eu só tinha escutado até então falar da síndrome do ninho vazio, né? Que é quando o filho sai e os pais sentem bastante a falta deles. Essa do ninho cheio, para mim, é um assunto até que é novidade. Pois é, fala-se pouco, sabe, Mara? A verdade é que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender a ideia de que filhos e filhas em casa por muito tempo pode vir a ser um problema. Isso talvez por conta de uma cultura que a gente tem, né, brasileiro, é aquele povo que gosta de estar perto, de estar junto, mas aí a gente começa a perceber que existem alguns conflitos que vão sendo gerados no decorrer do tempo. É conhecida também como adolescência prolongada, né, como aquele pessoal canguru que vai ficando ali no colo do pai e da mãe, mas mais importante do que o nome, eu acho que é a gente elevar a ideia de que não dá para desconsiderar o fato de que dentro de casa, sem autonomia, sem perspectiva de futuro, esse filho e essa filha não está bem, não só em questões sociais, financeiras, mas sobretudo emocionais, né? Então a gente chama a atenção para pensar a problemática a fim de tentar auxiliar as pessoas nesse processo. Vamos lá, então, começar do começo, né? O que é essa síndrome do ninho cheio, então? Isso, a síndrome do ninho cheio é caracterizada em oposição à síndrome do ninho vazio, né? A gente tem ali uma ocorrência dos filhos tanto mantendo-se no ambiente familiar, quanto voltando em razão, por exemplo, de um divórcio. Então, pessoas que não conseguiram aquele sucesso profissional, pessoas que, por vezes, tiveram uma certa dificuldade financeira, adiaram os planos em razão de concurso público e vão ficando. Mas também existem pessoas que voltam, né? Pessoas que, em razão de um divórcio, voltam para casa e, às vezes, com filhos também, e aí fica todo mundo junto. Qual é o problema disso? Muitas vezes a gente tem uma situação de conflito geracional. Então, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho meus filhos, minhas filhas, no entanto, eu estou ali sob os cuidados e muitas vezes numa dependência financeira do pai e da mãe. Então, o que ocorre naturalmente? As pessoas cobram, né? Sim. Então, você está sob o meu teto, você ainda tem que me dar uma satisfação e uma pessoa adulta, e ali a gente está falando de uma faixa etária entre 25 e 34 anos. As pessoas não querem, muitas vezes, né, essa cobrança. No entanto, no mesmo ambiente fica mais difícil, né? E aí a gente começa a sentir também que esse pai e que essa mãe tem uma certa dificuldade de lidar com esse fato, de ter uma pessoa adulta por muito tempo dentro desse ambiente. Gera-se, por vezes, uma sensação de frustração. Sim. Onde foi que eu errei? Né? Por que esse filho ainda está por aqui? O que foi que eu não fiz? E aí começa também uma certa angústia que pode desencadear em situações de depressão, de ansiedade, enfim, um sofrimento psíquico que não dá para elencar taxativamente, porque como se fala, né, a síndrome são fatores múltiplos. Sim. Que aí vão surgir a depender de cada pessoa de maneira única. Muito bem. Para a gente entender melhor, assim, o que foi que mudou ao longo desses anos, né? Por que é que esses jovens adultos estão demorando mais a sair da casa dos pais? Olha, a gente poderia pensar num fator primeiro, e eu acho que é uma maneira preventiva de pensar a questão da síndrome do ninho cheio. Há uma dificuldade, muitas vezes, do pai e da mãe promover a autonomia desse filho, né? Há uma sensação de que precisa se proteger o tempo inteiro de tudo. Então, por vezes, se mantém ali e esse filho não tem a autoestima trabalhada, não consegue compreender que algumas coisas são importantes, inclusive essa separação, e aí vão ficando. Tem uma dificuldade de entender que há uma condição de enfrentar o mundo sem esse pai, sem essa mãe, simbolicamente falando, e simplesmente se dá as aventuras, vamos dizer assim, da vida. De outro lado, a gente, por exemplo, observou que há um número significativo
aumentado da permanência dessas pessoas ali naquela faixa etária a que eu me referi, em razão da pandemia. Porque a gente tem, por exemplo, uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sim, que foi também amplificada em razão da pandemia, né? As pessoas tiveram também outras situações pessoais e emocionais que fizeram com que retornassem, uma necessidade de estar um tanto mais juntas. Então, o fator cultural também conta muito, né? Como eu estava falando no começo, às vezes a gente considera que em outros países as pessoas são mais desapegadas. Nos Estados Unidos, aos 16 anos, está todo mundo trabalhando, todo mundo se preparando para sair de casa, mas no Brasil a gente ainda tem uma cultura de ficar perto. Então, fatores econômicos, fatores objetivamente falando, né, relacionados à profissão, e também os emocionais contam bastante. Muito bem. Um outro ponto também, né? Porque até que ponto é saudável estar vivendo com os pais? Então, a separação é necessária porque é a partir daí que a gente vive uma vida não só no aspecto mais prático, mas também emocional, que é nossa, né? A partir do momento que uma mãe tem um filho e ali é cortado o cordão umbilical, a gente já tem um sinal de que a gente precisa viver de alguma maneira por nossa conta, né? Então, a gente tem uma dependência emocional que pode levar, vamos dizer, num rompimento mais brusco, a uma situação de depressão, por exemplo. Imagina se essa mãe, né, a quem você tem todo esse carinho e dependência, venha a falecer. Como é que fica? Como é que você vai lidar com isso? Então, o ideal é que a gente se prepare no decorrer do tempo, que as pessoas tenham a oportunidade de entender que é na criação que a gente previne esse tipo de situação. Afinal de contas, filhos nasceram para o mundo, né? Eu sei que é um processo, mas a gente conta também, sobretudo, com o apoio, né, de profissionais que possam auxiliar nessa ressignificação, até porque para o pai, para a mãe, para as pessoas que estão ali acolhendo aqueles filhos, perde-se também uma vida pessoal, né? Perde-se também muito em razão dessa doação aos filhos que vão ficando. Tem culpado? Sim. Para a síndrome do ninho cheio? Eu acho que culpado é uma palavra forte. Né? Eu diria que todo mundo é meio que responsável em alguma medida, né? Se de um lado essa família faltou no aspecto da promoção da autonomia, de outro lado pode ser um tanto confortável ficar na casa do pai e da mãe, permanecendo ali sem pagar conta, sem ter que adultecer, sem ter que, né, se responsabilizar, mas no final das contas eu penso que é prejudicial para todo mundo, né? Porque a gente precisa em alguma medida dar conta da nossa vida. Né? Tá, como identificar que é a minha hora de sair ali debaixo das asas dos meus pais? Olha, eu acho que a comunicação é muito importante, sabe, Mara? Quando a gente tem uma comunicação aproximada, a gente tem condição de falar, olha, já não está legal. Mas é muito importante também considerar que, para além da idade no sentido objetivo, há uma certa angústia que, por vezes, permeia as pessoas que estão ali envolvidas. De um lado, esse pai e essa mãe que quer ver esse filho indo embora para ter mais espaço em casa, para poder curtir também o seu momento que por vezes passou uma vida inteira, né, trabalhando para curtir, para respirar, para ter uma pausa e não consegue. Tem também esse filho que perde sua privacidade, perde, muitas vezes nunca teve, aí continua não tendo a autonomia, mas tendo o desejo de ser adulto. Então, acho que no final das contas é mútuo. No final das contas, todo mundo sofre um pouco e a partir desse sofrimento, muitas vezes ali, que está meio silenciado, mas a partir de uma angústia que a gente pode entender, talvez tenha alguma coisa errada. E quem sabe você chegar a conversar com um profissional da psicologia, né, para tentar falar sobre esse assunto, porque a gente nunca consegue deixar pai e mãe fora do que diz respeito àquilo que nos atravessa emocionalmente. Então, estar num espaço de psicoterapia geralmente nos ajuda, se não diretamente a identificar, mas em algum momento perceber que existe uma questão ali. Você falou sobre o diálogo, né? Conversar é sempre importante, e pais e filhos em todas as fases da vida, ainda mais quando eles estão ali já naquela fase adulta, né, Lavínia? Com certeza. E é um dos fatores que tem sido mais batidos em tecla no sentido de uma educação respeitosa, de uma educação que promove a autonomia desse ser e que no final das contas todo mundo ganha. O diálogo em qualquer relação é bem-vindo e a gente deve com certeza promover a todo tempo. Facilita bastante. Romper laços é difícil? É muito difícil. A gente não está preparado para perder, né? Não está preparado para perder. É um fator que nos dá a sensação de que algo
falta, e as faltas em que pese constituintes, elas estão ali o tempo inteiro provocando a gente. Mas se a gente entender que a partir de uma separação a gente consegue outras coisas e que nem sempre uma separação de corpos significa um abandono, né, um deixar o outro efetivamente, aí a gente tem outros olhares sobre essa, vamos dizer, esse afastamento, porque no fim é muito mais sobre ganhar do que sobre perder. Sim, tudo depende do olhar, né, que você coloca. Ressignificar, a palavra é. que a psicologia usa e que eu tenho que corroborar, porque na verdade é isso, é ressignificar. Pais e filhos, eles precisam encarar a realidade? É necessário, às vezes é um tanto difícil, por isso que o processo da psicoterapia dá aquela chacoalhada. Tem pessoas que fogem, sabe, Mara? Não é fácil, assim, você dizer, eu preciso estar aqui no lugar para ouvir falar do meu sofrimento e quem sabe ali perceber alguma coisa que tenha de ser mudada, porque todo movimento causa, por vezes, uma dor, né? Então, não é fácil realmente mudar, mas é necessário. Chega uma hora que a angústia vai acometendo, de modo que você sente que ou você faz algum movimento ou você entra num sofrimento que te deixa numa letargia. E não dá, a vida é, por si, um movimento, né? Sem Exatamente. Fim. Como é que a permanência tardia dos filhos em casa, né, acaba ali atrapalhando a rotina, a vida daquele casal. Total. Porque, veja, se eu estou às voltas com o meu filho, com o problema do meu filho e às vezes com o do filho do meu filho, eu não tenho tempo para mim. Imagina para mim e para o meu parceiro, para minha parceira. Então, há, por vezes, uma situação emocional atravessadora de irritabilidade, de ansiedade, perda de libido, enfim, cada pessoa vai responder aos afetos de uma maneira distinta, mas não tem como interferir. Quem vive, por exemplo, a maternidade assim como uma criança, já sente. Então, imagina que é como se fosse um flashback. Você vai viver de novo, só que ali com filhos adultos, no mesmo ambiente familiar. E muitas vezes até esses filhos acabam transferindo a responsabilidade de criação dos seus filhos para os pais, né? No caso aí, os avós. Ainda por cima tem isso, né? Tem isso. E sabe qual é o problema? Porque como há um conflito de gerações, muita coisa mudou. Sim. Né? Então, a educação que, por vezes, mesmo com muito amor que esses avós tendem a oferecer, tem ali uma coisa do não é mais assim, a gente precisa modificar. E aí depois esse filho vai reclamar que o pai é muito permissivo com o neto e que aí, enfim, fica ruim, fica complicado da gente conseguir juntar todo mundo para poder dizer, olha, a gente tem que conversar sobre isso, a gente precisa dar conta porque não está funcionando. Tá. Também tem, a gente não pode acabar ignorando aquelas pessoas que acham que é maravilhoso, porque realmente é muito confortável, né? Você tá ali na casa dos seus pais, muitas vezes você não tem algumas responsabilidades que você teria se você morasse sozinho. E aí, né, como tentar sair dessa zona de conforto? Então, zona de conforto é um lugar quentinho, né? Eu costumo dizer que é muito quentinho, só que nem sempre a gente precisa de quentinho. Às vezes a gente precisa mudar um tanto a temperatura da vida para experimentar outras situações. Sobretudo porque há relatos de pessoas que não tinham uma relação amorosa, mas em razão dessa ligação muito estreita com a família nuclear, com o pai e com a mãe, acabaram se distanciando. O namorado não quis mais, porque sentiu que aquela pessoa tinha uma ligação estreita demais, dependente demais e que interferia diretamente. Então, qual é o preço que se paga, né? É preciso colocar na balança, porque há pessoas que vão escolher, Mara. A gente não pode dizer que não, que para todo mundo Sim. vai ser ruim. Mas se houver um sofrimento ali envolvido, é importante pensar a respeito e é importante pensar para falar um pouquinho mais sobre isso. Tá confortável? Então tudo bem. Só que em algum momento, se de repente não estiver mais, talvez seja um momento de olhar, colocar na balança e dizer a conta está paga, mas tem outras contas que não estão sendo em razão de toda desse ninho, né? Desse emaranhado. Muito bem, sou pai, sou mãe, estou começando já a me incomodar. Meu filho, ele não está saindo de casa, ele não está criando asas, ele não está voando. O que é que eu tenho que fazer? Conversar. A gente precisa falar. Não pode ter medo do filho. Imagina que você tem ali uma pessoa que foi criada em tese por você, que tem toda uma estrutura que você conseguiu transmitir para essa pessoa. Chega uma hora que
faz parte do processo de educação dizer, eu quero que você voe, não é eu quero que você vá embora, eu quero que você suma. Então a palavra tem muito poder, né? Eu acho que vale, e se você tiver sem muita coragem, achando que não tem estrutura para isso, mais uma vez, o processo de psicoterapia pode te ajudar nesse fortalecimento, né, a respeito da ideia da separação. Então, a comunicação, como sempre, chega como um convite importante para a gente fazer. Para a gente fechar, Lavínia, mensagem, então, sobre a síndrome do ninho cheio, para quem está nos assistindo. A mensagem é... Vamos ressignificar, né? Vamos ressignificar a ideia de que a gente perde, porque a gente não perde, todo mundo ganha. E se está difícil, busque alguém da psicologia, da psicanálise, alguém que possa te ajudar nesse processo e te dar condições de falar sobre isso. E aí eu acredito que todo mundo vai viver um pouquinho mais feliz, cada um no seu lugar. Muito bem. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar alguma dúvida, né? Às vezes a pessoa até gostou aqui do nosso papo, quer... Enfim, acompanhar você, como é que pode fazer? E pode entrar em contato comigo por meio do Instagram, Minuto da Psico. Lá tem todos os meus contatos, eu terei prazer em receber todo mundo. Muito bem, então @Minuto da Psico lá no Instagram para mais informações com a Lavínia. Obrigada. Obrigada a você, Mara. Adorei, já quero a próxima. Obrigada, vamos lá. Obrigada. Bom dia, obrigada. Bom viu? dia. Bom dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.